No UX Conhecimento de hoje teremos a participação do professor Lucídio Bianchetti, da Universidade Federal de Santa Catarina. O professor é conhecido pela pesquisa em educação, com ênfase na formação de professores e produtivismo nas universidades. No nosso programa, ele fala sobre o sistema de pesquisa acadêmica no Brasil, destacando a lógica de mercado utilizada nas universidades. Não perca! O produtivismo acadêmico, ele é um conceito que passa da economia para a educação. Ali nós já temos a primeira grande contradição, que é a ideia de que produção é necessária. Quando você torna a produção uma espécie de doutrina, e aí vem o sufixo ismo, você começa a criar um problema no sentido de ter que produzir mais do que aquilo que você acha que seria necessário. E há uma perspectiva fetichista em torno disso, porque é atribuído um valor para determinadas coisas que elas não têm. E deixa-se de atribuir valor àquilo que elas teriam. De tal forma, por exemplo, que quando você escreve um artigo, que poderia ser dito é uma produção, a hora que ela é transformada num produto, nós estamos diante de uma situação que descaracteriza o artigo como um processo criativo e transforma num produto. E a hora que você potencializa esse produto ou a exigência desse produto, você está caindo naquilo que se chama produtivismo acadêmico, que é a causa do empobrecimento das produções que nós temos hoje em dia, uma vez que elas são fatiadas, porque você precisa fatiar um artigo em diversos em função da necessidade de ter diversos produtos. Nessa perspectiva, tem um autor francês, inclusive, o Pacot, que fala que a originalidade da obra está relacionada à possibilidade que eu tenho de controlar o tempo para produzi-la. E uma vez que nós temos um tempo que é heterônomo, que não somos nós que controlamos, então é evidente que esse tipo de produção ele acaba sendo muito mais apequenado, desidratado, empobrecido, porque é um produto que deve ser feito dentro de um tempo, independentemente da exigência reflexiva que exigiria. E a gente sabe que quando algo exige reflexão, não dá para ficar marcando um tempo como se marca um tempo para produzir uma polca, produzir um produto, né? Um artigo é diferente. O ser humano é um ser de necessidades. Nós temos obrigatoriamente que produzir a nossa existência. Como a gente produz a existência? Via trabalho. Bom, se eu tenho um emprego, e em tempos de empregos reduzidos, de trabalhos não fartos, que eu posso soltar um e pegar outro, é evidente que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu consideraria inaceitáveis. Então, eu não aceito a pressão a que eu sou exposto na academia, mas este é o emprego que eu tenho. Isso me garante a produção da existência. Agora, se eu sucumbo a manter-me nesse emprego, isso não necessariamente deve me levar a sucumbir ou abrir mão da crítica a esse emprego, da não aceitação dessa situação. Agora, é muito difícil você simplesmente dizer que, em função da pressão, eu vou largar isso e vou pegar uma outra coisa. Que outra coisa você vai pegar? Você está no processo de produção da existência. E esse emprego, mal ou bem, ele te garante a existência. Mas é um período histórico com características muito próprias de desemprego, de falta de trabalho, que faz com que as pessoas façam muitas vezes aquilo que elas não querem fazer, porque o que está em jogo é o processo de produção da sua existência. Agora, tem que ter claro que para permanecer no emprego,
para permanecer num programa como de pós-graduação, para permanecer fazendo aquilo que garante a produção da gente, da existência da gente, a gente acaba se submetendo a níveis de pressão que de outra forma não se submeteria. E em poucas palavras eu diria o seguinte, que é muito fácil as pessoas dizerem que o sistema pressiona, que o programa pressiona, enfim, o que a gente deveria se perguntar, quem compõe o sistema? Quem compõe o programa? Quem compõe a CAPES, por exemplo? Quem compõe o CNPq? Somos nós. Agora, se nós não estamos lá, eu acredito que seria muito mais complicado delegar a técnicos para fazerem essas atividades. É muito melhor que a gente as faça sob pressão, mas com crítica, não delegando a outra pessoa que faria simplesmente cumprindo, preenchendo tabelas, enfim, fazendo de uma forma acrítica. Portanto, é muito melhor que seja a gente que o faça, embora seja uma grande contribuição que leva muitas pessoas a uma, extremamente falando, esquizofrenia entre aquilo que fala e aquilo que faz. Essa busca, ela é pressionada, porque se ele não buscar a qualificação, do ponto de vista humano, ele sempre empobrece. Do ponto de vista profissional, ele tende a perder aquele emprego. Então é uma junção, a busca de qualificação é uma junção que eu diria que acabou se tornando necessária entre uma pressão por qualificar-se humanamente e por qualificar-se profissionalmente. A questão é que a qualificação profissional está se sobrepondo à qualificação humana, levando a um grau de desumanização até. O pesquisador, ele é tomado de uma espécie de, eu estou exagerando quando falo de esquizofrenia, mas de uma segmentação, de uma divisão entre se satisfazer por cumprir as exigências, mas por ficar insatisfeito pelos produtos daquilo que ele faz, daquilo que ele constrói. Por exemplo, se eu pegar os livros que eu escrevi há um bom tempo atrás, são livros mais volumosos, mais profundos, enquanto que os livros, e posso fazer esse raciocínio também em relação aos artigos, os livros que escrevi mais recentemente são livros com um menor número de páginas e com uma tendência a serem mais superficiais. Por quê? Porque tem um prazo. E se esse prazo não for cumprido, tem um problema relacionado ao emprego, ao trabalho, e tem um outro problema relacionado, um problema muito sério, relacionado ao mundo editorial, que estabelece um cronograma e você tem que cumprir esse cronograma. Afeta a satisfação do trabalhador, então. Evidentemente, você tem hoje um trabalhador que, inclusive, chega à conclusão que o melhor momento para fazer as coisas que ele gosta é nas férias. No entanto, eu entrevistava uma pesquisadora e ela dizia assim, abre aspas, que nós estamos vivendo um tempo em que o nosso sábado ainda é sexta e o nosso domingo já é segunda. Portanto, o fim de semana foi deletado. Aquele tempo que a gente tinha para usufruir do prazer de conviver com a família, de fazer uma leitura por fruição, de assistir um filme, esse tempo está se perdendo. O tempo de lazer está sendo invadido, colonizado pelo tempo de trabalho. Essa lógica, evidentemente, ela não tem origem na academia. Essa lógica é uma lógica de sistema vigente. Eu não quero falar, é uma lógica do neoliberalismo, do capitalismo, mas na verdade é isso, que acabou
invadindo, e eu vou usar uma palavra bem forte, acabou colonizando a academia. Então hoje se raciocina dentro da academia como se raciocina dentro da empresa. E a empresa tem uma lógica de inclusão e descarte pela produção. E isso na academia ainda não é dessa forma, porque tem estatutos, tem regras que mantêm um emprego. Mas, por exemplo, com essa reforma da Previdência, com essa oficialização da terceirização, tudo vai ser controlado na relação entre patrão e empregado. E aí vão valer as regras do chamado capitalismo selvagem. Eu diria que há uma maneira de resistir, mas de subverter é praticamente impossível do nosso ponto de vista. Mas do ponto de vista histórico, é bom que os capitalistas saibam que os seus dias estão contados. O UX Conhecimento de hoje fica por aqui. Acompanhe os nossos programas completos no YouTube e no nosso site, uxtv.com.br. Até a próxima!